Muitos pacientes vão até alguns lugares e acontece o quê? Oferecem um monte de coisas, logo na primeira consulta, e o paciente sai dali pensando, nossa, nunca mais eu volto lá. Por quê? Às vezes é o que ele realmente precisa. Porém, a forma que isso é dito para o paciente pode dar uma impressão errada ou ruim. Pode parecer que estão tentando tirar dinheiro dele. Muitos pacientes pensam isso. Agendar uma consulta também é vender. E vender é a arte de ouvir, não é a arte de falar sobre aquilo que você está vendendo. Quando você escuta, você identifica as oportunidades. Se você só fala ou não se atenta, o que isso quer dizer? Que você não vai observar as lacunas onde você pode fazer algo diferente e que deixa esse paciente na expectativa de estar aí. O paciente às vezes nem sabe o que ele realmente quer, mas algo levou até ali. Identificar isso facilita muito, principalmente para quem está na posição de venda, ou um concierge, ou um gestor, ou você, secretária, que também realiza vendas além do agendamento, que também é uma venda, como eu já disse. Então, estar atento a isso vai muitas vezes mostrar para ele que nem tudo que ele pensa que ele precisa, ele realmente precisa. Termos uma relação honesta com o paciente, entregar para ele o que realmente é necessário, é uma relação que se cria confiança. Muitos pacientes vão até alguns lugares e acontece o quê? Oferecem um monte de coisas logo na primeira consulta e o paciente sai dali pensando, nossa, nunca mais eu volto lá. Por quê? Às vezes é o que ele realmente precisa. Porém, a forma que isso é dito para o paciente pode dar uma impressão errada ou ruim. Pode parecer que estão tentando tirar dinheiro dele. Muitos pacientes pensam isso. A vontade subjetiva do paciente, ela é observada. Não adianta, ele vai dizer para você, muitas vezes objetivamente, mas você precisa entender se é possível que ele faça exatamente o protocolo que lhe foi indicado. Caso não seja, você tem que oferecer diante das oportunidades que ele vai mostrar no diálogo, porque você vai ouvir antes de oferecer e vai identificar uma forma de proporcionar aquele tratamento para aquele paciente. Isso alavanca o faturamento da empresa. Por quê? Talvez aquele paciente, vamos dar um exemplo, tá? O paciente chegou numa clínica dermatológica e ele tá se sentindo, parece que meu rosto tá derretendo, né? Aquelas queixas comuns de pacientes da dermatologia estética. O que acontece? Às vezes ele precisa do botox, ele precisa de preenchedor, ele precisa de bioestímulo de colágeno, ele precisa de tecnologias. São tantas coisas, mas que ele não foi preparado para aquilo. Mas não significa que ele não possa fazer. Se você chegar para ele e apresentar um orçamento com tudo isso, dificilmente ele fecha, se ele já foi preparado apenas para um botox. Porque você não sabe o que passa na cabeça dele, por isso é importante escutar. Percebeu que o paciente não estava preparado para tudo aquilo, trace um plano de tratamento para ele. Organize aquilo de uma forma que ele tenha uma percepção de vantagem sobre aquilo que você está demonstrando. Tá, se for à vista é isso, mas se não for, a gente consegue fazer assim, assim, fica bom para você? Vender é uma arte, gente. Vender exige dedicação, exige paciência, exige uma relação de confiança. Não é você simplesmente oferecer.